Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre funções. Nesta aula, a gente vai estudar a função do primeiro grau, que é também conhecida como função afim. A gente vai aprender a, observando apenas a lei de uma função, saber se ela é uma função afim ou não. A gente vai entender como construir o gráfico de uma função afim. E vamos também, observando o gráfico de uma função afim, saber como determinar a sua lei de formação, tá bom? É uma aula cheia de detalhes, te convido a assisti-la até o final para não perder nenhum desses detalhes. Vamos lá! Bem, pessoal, vamos começar pela definição da função afim. É uma função de R em R, tal que f de x é igual a ax mais b. Vamos traduzir isso. F de R em R quer dizer o seguinte: o domínio pode ser formado por todos os números reais, ou seja, o domínio que está relacionado ao valor de x, que a gente vai usar aqui para encontrar o valor de y, pode ser qualquer número real. Pode ser um decimal, um número negativo, positivo, fração, número irracional. Qualquer número real que eu usar como x, eu vou conseguir encontrar um y equivalente, que também pode ser qualquer número real, tá bom? Beleza. Além disso, a função afim é uma função que tem este modelo aqui de lei. Uma lei que tem um coeficiente, que é um número aqui, multiplicando a variável x, e outro número sem a variável x. Além disso, o x tem que ter o expoente 1 para ser considerada uma função do primeiro grau. Esse primeiro aqui está relacionado exatamente ao expoente do x, que é 1. O a e b, que são os coeficientes aqui da função, eles têm essas condições aqui. O b pode ser qualquer número real, pode ser inclusive zero, tá bom? Pode nem aparecer. Mas o a, ele não pode ser zero, porque aí esse termo aqui seria zero, então a função deixaria de ser uma função do primeiro grau. Seria apenas chamada uma função de função constante. Então, essa função, ela para ser do primeiro grau, o a não pode ser qualquer número real, mas não pode ser zero. Já o b pode ser qualquer número real. Vamos lá, vamos para a sequência. Vamos agora ver alguns exemplos de função afim. Aqui a gente tem 3 exemplos de funções afim. Vamos identificar nelas os coeficientes a e b. Lembre-se, o coeficiente a é aquele que está com o x, multiplicando x. Então, nesse primeiro caso, o coeficiente a é mais 4. E o coeficiente b é aquele número que não tem o x com ele. Então, o coeficiente b aqui vai ser menos 3. No segundo exemplo, o coeficiente a, que é o valor que está com o x, multiplicando a variável x, vai ser menos 1,3. E o b é o mais 6, ou simplesmente 6. Já que nesse terceiro caso aqui, a função está meio bagunçada, vamos colocá-la na ordem aqui, ela poderia ser escrita de novo nesse modelo aqui, ó, x mais 1/3, colocando aqui a variável primeiro, para ficar parecido com o modelinho inicial, que a gente viu lá inicialmente. Então, o coeficiente que está com o x, no caso aqui não aparece, quando não aparece o coeficiente é 1. Esse coeficiente que está multiplicando o x é o a. Então, o a, nesse caso, vai ser 1. E o b vai ser o mais 1/3. Ou, simplesmente, 1/3. Quando a gente pensa, pessoal, no gráfico de uma função afim, a gente deve se lembrar do seguinte: o gráfico da função afim sempre será uma reta inclinada com relação aos eixos coordenados aqui. E essa inclinação ela pode ser ascendente, quando a gente olha da esquerda para a direita, ou descendente. Observando o valor do coeficiente a na lei de formação da função, eu já vou saber se a reta vai ser ascendente ou descendente. Se o a for positivo, ou seja, maior que zero, eu sei que da esquerda para a direita essa reta vai estar subindo. Se o a for um valor negativo, a menor que zero, então da esquerda para a direita eu sei que essa reta vai estar decrescendo aqui, ela vai estar descendo. Então vai ser uma reta descendente. Ok, de posse desse conhecimento, vamos construir os gráficos de algumas funções que eu vou listar a seguir.
A primeira função para a qual a gente vai construir o gráfico é a definida por esta lei, f de x igual a 3x menos 6. Mas antes da gente começar a construção do gráfico, eu queria que você anotasse um detalhezinho aí, que eu não falei anteriormente, mas que é muito importante. O coeficiente a, ele também é conhecido como coeficiente angular. E o coeficiente b, ele também é conhecido como coeficiente linear, tá bom? O coeficiente a, ele é conhecido como coeficiente angular, até porque a gente acabou de estudar que ele nos diz se a reta vai ser uma reta ascendente ou descendente. E lembro que o gráfico da função afim sempre será uma reta. Sendo uma reta, a gente precisa apenas de 2 pontos, né, pessoal, para poder passar esta reta, para saber por onde ela está passando. Então, para a gente traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Como que eu vou conseguir esses 2 pontos aqui para traçar esta reta? A gente pode usar aquela tabelinha que a gente aprendeu no último vídeo sobre funções, em que a gente estudou como construir o gráfico de uma função. A gente traça uma tabelinha, nela a gente vai dar valores para x, a gente atribui valores a x aleatoriamente e encontra os valores de y equivalentes. Depois, com esses 2 valores, a gente monta pares ordenados, que são os endereços, digamos assim, de pontos, tá bom? A gente vai precisar de 2 pontos e, consequentemente, 2 pares ordenados, para poder saber onde é que essa reta passa aqui. Vamos lembrar aqui que a gente já tem uma informação sobre a reta, que é dada pelo a. Se o a, que é mais 3, é positivo, eu já sei que essa reta vai ser da esquerda para a direita ascendente, ela vai estar subindo em algum pontinho aqui desse plano cartesiano. E aqui com os pontos a gente vai descobrir exatamente por onde ela passa. Vou atribuir a x valores aqui 0 e 2, porque eu quis colocar esses 2 valores, tá bom? Agora a gente vai usando a lei de formação da função, encontrar os valores de y equivalentes aqui, que são imagens desses 2 valores, do 0 e do 2. Vamos encontrar o primeiro, que é o equivalente, o y, correspondente ao 0. Usando a lei de formação, f de x a gente já sabe que é o mesmo que y. Então a gente vai colocar y igual a 3x menos 6. Usando essa lei, a gente vai agora substituir o x por 0. Então fica y é igual a 3 vezes 0 menos 6. Y é igual a 0, né? 3 vezes 0, 0, menos 6, que dá menos 6. Então, quando x for 0, o y vai ser menos 6. Aqui a gente já tem um par ordenado, 0 e menos 6. 0, menos 6. O segundo par ordenado a gente vai conseguir substituindo o x lá na lei por 2. Então vamos fazer aqui, vou fazer do lado aqui. Substituindo aqui na lei, eu vou colocar agora 2 no lugar do x. Então o y é igual a 3 vezes 2 menos 6. Y é igual a 3 vezes 2 menos 6. Y é igual a 0. Quando o x for 2, o y então será 0. Então vai ser 2 e 0, o segundo par ordenado. Cada par ordenado destes daqui nos dá o endereço de um pontinho. Então a gente tem 2 pontos. Vamos para o primeiro, vamos colocar o primeiro lá. X e y, x0 e y menos 6. Vamos lá, a partir da origem aqui do centro, a gente vai até o x0, ou seja, não vai para lugar nenhum, continua aqui. Aí depois a gente vai até o y menos 6, então menos 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu marco o primeiro ponto. Este pontinho aqui. O segundo ponto é o 2 e 0. Então a partir do centro, a gente vai até o x2. Então positivo para cá. 1, 2. A partir do x2 a gente vai até o y0, ou seja, continua aqui em cima, não sobe nem desce. Então aqui. Agora a gente vai ligar os 2 pontos e conseguir, assim, o gráfico correspondente a esta função. Um detalhe que eu queria que vocês observassem aqui é o seguinte. De propósito, eu coloquei esse x igual a 0 aqui, para que você observasse o seguinte. Olha aqui, ó. O gráfico tocou o eixo das ordenadas, o eixo y, no menos 6. Se a gente olhar lá na função, na lei da função, a gente vai ver que menos 6
é o mesmo que o coeficiente b. Então, um dos pontos a gente já teria de graça, só olhando para a lei da função. O b, ele nos diz qual é a ordenada, qual é o valor do y, onde o gráfico vai passar. Então, eu olhei aqui, ó, menos 6, eu já posso colocar lá no menos 6 no y, um pontinho, porque eu sei que por esse ponto o gráfico vai passar. E aí eu estipulo apenas um outro valor qualquer para o y, para o x, desculpa, e encontro um outro y para ter um segundo par ordenado aqui, um segundo pontinho, que no caso aqui nosso seria este. Tá bom? Então o primeiro ponto eu já teria de graça apenas olhando para o b, que é o valor do y por onde o gráfico vai passar. Ok, vamos para o segundo exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, pessoal, como aparece uma fração algébrica, e inclusive tem até um expoente 2 aqui, a gente não vai ter a clara ideia de que isso aqui é uma função afim. A gente precisa, então, primeiro simplificar essa fração. Eu vou fazer essa simplificação de forma relativamente rápida, porém aí na descrição tem um vídeo em que eu ensino como é que se faz isso aqui de forma mais calma, tá bom? Mais tranquilo. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Primeiro vamos encontrar o fator comum aqui do numerador, dos termos do numerador, que no caso dos coeficientes é o maior divisor comum, que é o 3. E das variáveis é o x com o menor expoente, já que tem x nos dois termos, eu pego o que tem o menor expoente, x. Multiplicando, 3x ao quadrado dividido por 3x vai dar x. Eu pego aqui 3 por 3 dá 1, x ao quadrado por x, cancelo um 2 aqui com esse x, fica apenas x. Menos 6 dividido por 3, 2. O x aqui eu posso cancelar com esse, porque dá 1 a divisão. Beleza. Sobre x menos 2. Como aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho uma expressão exatamente igual à de baixo, eu posso cancelar as duas. Dividir aqui dá 1. Então fica y igual a 3x. Então y é igual a 3x. Essa expressão todinha é o mesmo que 3x. Agora sim a gente vai ter uma função afim, né? Expoentezinho 1, em que o b é 0. Neste caso em que o b é 0, a gente tem um nome especial para essa função afim, que é a função linear, que é um caso especial de função afim, tá bom? Quando o b é 0. Vamos ter duas características aqui observando essa lei de formação dessa função para nos dar o gráfico. O primeiro é o seguinte: como A é positivo, a gente já sabe que o gráfico aqui vai ser crescente, ele vai ser subindo da esquerda para a direita. E como o B é 0, a gente acabou de ver no exemplo A que o B nos diz a ordenada onde o gráfico passa. Ou seja, o número B aqui, o valor do B, vai ser o mesmo valor no Y onde o gráfico vai passar. Como o B é 0, então o gráfico vai passar pelo 0, pelo Y0. Eu já tenho um dos pontos ali. Se eu sei que o gráfico é uma reta, eu preciso de mais um pontinho para poder saber por onde essa reta está passando. Então eu posso usar a tabelinha aqui, vou atribuir um valor para x e encontrar um valor de y aqui para montar o par ordenado de um dos pontos. Preciso de apenas mais um ponto. Vamos aqui para um x igual a 2. Se o x é 2, 3 vezes 2, 6. Substituindo aqui, né? Substituir o x pelo 2. 3 vezes 2, 6. Então y vai ser 6. O par ordenado é 2 e 6. Então o outro ponto vai estar lá no 2 e no 6. A partir daqui, vou até o x 2, 1, 2, e subo até o y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui. Agora eu vou ligar esses dois pontos e obter assim o gráfico da minha função aqui do exemplo B. Tá ok? Vamos agora para o terceiro exemplo. Aqui nesse último exemplo a gente tem a situação inversa, em que foi dado o gráfico e pedido para a gente encontrar a lei. Até então a gente tinha a lei e encontrava o gráfico, não era isso? Vamos fazer o contrário agora. Aqui a gente tem dois pontos por onde o gráfico está passando. Está dizendo que é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, a gente já sabe que a lei dela vai ter este modelo aqui, y igual a x mais b. Encontrar a lei da função, na verdade, é a gente encontrar os coeficientes a e b dessa função. Para isso, vamos nos valer desses dois pontos aqui que a gente tem. A gente tem um x
e um y aqui, um x e um y aqui. Vamos substituir esses dois pares ordenados aqui neste modelo de lei da função do primeiro grau. O primeiro ponto, o primeiro par ordenado, em que a gente tem x2 e y7, ficaria assim, ó, o y7, então fica 7 igual a vezes o x, que é 2, mais b. A gente pode organizar melhor isso aqui. Vamos passar essa expressão para o primeiro membro. Ficaria, então, 2a mais b igual a 7. Pronto. A gente guarda essa equação aqui. Vamos substituir agora o segundo ponto, o x1 e y4, também lá no nosso modelo. Vai ficar y4, então fica 4 igual a o a vezes o x, que é 1, mais o b. Da mesma forma, vamos organizar passando isso aqui para o primeiro membro. Vai ficar 1a é apenas a. Então, a mais b igual a 4. A gente tem duas equações que a gente tem nelas duas variáveis e precisa encontrar essas variáveis. A gente então recorre a um sistema. Eu já até montei aqui para a gente ir mais rápido. Então eu vou montar um sisteminha com essas duas equações que eu posso resolvê-lo pelo método da adição aqui. Então eu vou subtrair a segunda equação da primeira. Então vamos fazer aqui, ó, 2a menos 1a, já que aqui não tem coeficiente é 1, 2a menos 1a dá 1a. b menos 1b vai dar 0, eu posso cancelar. Igual 7 menos 4, 3. Pronto, já encontrei o coeficiente a. Então vamos começar a montar a nossa lei aqui, ó, y, usando aqui nosso modelo. O a é 3, então vai ficar 3x mais, vamos ver se é mais ou se é menos aqui. Agora a gente vai substituir o 3 aqui ou aqui para encontrar o b. Vamos usar a segunda aqui, ó. A mais b é igual a 4. Se o a é 3, então fica 3 mais b igual a 4. Passei o 3 para lá, b é igual a 4 menos 3, o b é igual a 1. Pronto, encontrei o coeficiente b. Então é mais 1, então ficou mais 1 aqui. Beleza, então essa daqui, ó, é a lei da função que originou este gráfico. Ok, pessoal, é isso daí. Espero não ter sido tão rápido. Se foi, você volta, assista de novo, tá bom? Para entender legal. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para receber a sequência dos vídeos. Um abraço e até o próximo.